Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Na entrevista de hoje, a gente fala sobre o agosto, mês que é conhecido como Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno, considerado o alimento mais completo para os bebês nos primeiros meses de vida. Para falar sobre os benefícios da amamentação, os desafios enfrentados pelas mães e o papel da sociedade e dos profissionais de saúde nesse processo, recebemos hoje a ginecologista, a doutora Lorena Piau. Doutora, muito bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, Matheus. Bom dia, Larissa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutora Lorena. O prazer é todo nosso. Nós agradecemos pela disponibilidade de vir aqui nesta manhã para a gente esclarecer muitas dúvidas, né, que giram aí em torno desse tema. Então, inicialmente, conta pra gente mais um pouquinho do que representa esse Agosto Dourado e por que esse mês é tão importante para a saúde pública, por favor. Então, o que acontece, Larissa? O mês Agosto Dourado ele foi instituído no Brasil como uma lei em 2017. Por quê? A gente sabe que 95% das mulheres ela tem capacidade fisiológica de produzir o leite materno e ser essa fonte nutritiva para seus filhos. Mas menos da metade realmente exerce essa capacidade e consegue manter o aleitamento. Então, criou-se no mundo, a partir de 92, essa rede de apoio, né, esse incentivo para o aleitamento materno, e no Brasil se tornou lei como o Agosto Dourado, para ser um mês de incentivo. A gente sabe que o aleitamento é muito importante, tanto do ponto de vista nutricional, quanto de vínculo, prevenção de doenças, e por isso cabe, com certeza, uma campanha para incentivar e apoiar essas mães. Doutora, dentro desta campanha, eu vou trazer até um assunto que nós conversávamos aqui no bastidor, que antigamente a gente via muito se falar das mães de leite, quando se tinha algum vizinho, algum familiar ali, para suprir a necessidade de uma mãe que não, por algum motivo, não conseguiu produzir ou não conseguia produzir a quantidade de leite para aquela criança. Ainda hoje é permitido essa questão, me corrija por favor se estiver errado, nesse nome de mãe de leite? Então, não. Hoje em dia a gente não incentiva mais essa prática, era realmente muito comum, porque a gente sabe da possibilidade de transmissão de doenças através do leite materno, né? Então, o que a gente incentiva é melhorar a capacidade de produção de leite daquela paciente mesmo, né? Daquela puérpera, desculpa. Então, a gente incentiva a pega correta, as técnicas de ordenha, a alimentação adequada, tudo para melhorar a quantidade de leite dessa gestante. Certo, doutora. E qual é o período adequado para a amamentação? Ou isso varia de acordo com as necessidades do bebê? O ideal é que aquela mãe ela consiga fazer uma amamentação exclusiva até os 6 meses. Quando eu falo exclusiva, eu falo não precisa de chá, não precisa de água, nenhum tipo de outro alimento, somente o leite materno por 6 meses. Depois, o ideal seria manter pelo mínimo 2 anos. A gente sabe que hoje a mínima quantidade de mães consegue essa quantidade, mas seria o ideal 6 meses exclusivo e depois manter até 2 anos. Doutora, quando a gente fala desse período, qual que é a importância do leite materno? O leite materno a gente pensa muito do ponto de vista nutricional, né? E de fato, nesse aspecto, ele é fundamental. É considerado o alimento ouro, realmente, por isso a gente fala em Agosto Dourado. Mas ele é cheio de anticorpos, prevenção de doenças, mas além disso ele é muito importante também para o vínculo mãe e bebê, né? Eu falo disso agora com consciência de causa, que eu tenho uma menininha muito pequena e realmente é um momento único da mãe com o filho. Além disso, prevenção de doenças, inclusive para a mãe, né, amamentar, a gente tem uma diminuição dos riscos de câncer de mama. Então, o aleitamento materno realmente é fundamental, melhora o desenvolvimento cognitivo, menor risco de obesidade no futuro, infinitas doenças, a gente consegue diminuir suas chances. São muitos benefícios, mas acaba que esse período gera algumas dificuldades e desafios, aí, principalmente nos primeiros dias de amamentação. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente desses desafios mais comuns e dar dicas também de como superá-los, por favor. É realmente bem desafiador. É bem desafiador. Primeiro, porque está associado a uma privação de sono, né? É uma função que você não consegue designar para outra pessoa. Então, a mãe, ela está ali constantemente sendo
necessária para aquele filho. Isso é muito desgastante do ponto de vista físico. Além disso, nos primeiros dias a gente lida com a dor, a dificuldade com a pega, né? A insegurança. Será que a quantidade que eu estou oferecendo para o meu filho é uma quantidade suficiente? Será que ele está sendo bem nutrido? E eu acho que a maior dificuldade de todos é a nossa cultura. A gente escuta muitos comentários. Será que seu leite não está fraco? Melhor dar uma fórmula para você descansar mais. Então, a gente tem uma população que cultua o desmame precoce, né? Então, assim, são muitos desafios, mas eu acho que a melhor forma da gente conseguir passar e vencer esses desafios é se informando melhor. Hoje em dia, existem muitas consultoras de amamentação, inclusive aqui em Patos a gente tem excelentes consultoras que vão nas casas das pacientes, ajudam a melhorar esses sintomas que podem estar atrapalhando, fissuras, a própria dor, ajuda a posicionar melhor o bebê. Isso faz com que os primeiros dias eles sejam superáveis e em breve a amamentação se torne bem prazerosa. Para você que está chegando agora aqui no seu Jornal da Manhã Patos, estamos conversando com a doutora Lorena Piau, ela que está falando para a gente sobre o agosto dourado, mês extremamente importante, aí falando sobre a amamentação. Doutora, vamos agora de mitos e verdades, porque é verdade ou é mentira que mulheres que passaram por cesárea ou que têm prótese mamária podem amamentar normalmente? Com certeza podem amamentar normalmente. O que a gente sabe é que o hormônio que é responsável pelas contrações do trabalho de parto, né, numa situação de parto vaginal, é o mesmo que ajuda na descida do leite. Então, de fato, quem passa por um parto vaginal, ela tem uma produção de leite mais rápida. Então, quando a paciente, né, foi submetida a uma cesariana, talvez demore um pouco mais para ela conseguir estabelecer uma amamentação de forma mais eficaz. Mas isso não impede com que ela consiga, de fato, amamentar. Eu acho que um dos principais mitos que a gente vive é a questão do leite ser fraco. Esse leite seu está muito ralo, você tem que alimentar de certos alimentos. Então, ficam vários dias ingerindo canja de galinha, canjica. Isso a gente não tem uma comprovação científica, né, de que esses alimentos de fato são fundamentais. Não tem problema em ingerir, mas às vezes acaba fazendo uma restrição alimentar tão importante naquela mãe que isso dificulta o processo de amamentação. Certo. E quais outros mitos a senhora destaca quando a gente fala aí de aleitamento materno que são mais comuns aí em consultório e também quando é necessário buscar um profissional, né, uma profissional para auxiliar? É sempre a orientação aqui sempre ou existem alguns casos específicos, por favor? Sempre, Larissa, eu acho que vale a pena, porque essa informação ela começa inclusive durante a gestação, até para esclarecer esses mitos, sabe? Essa questão do leite ser fraco é muito importante, a questão de usar ou não sutiã, se pode ou não pode, você tem que passar alguma coisa na mama, um mito, né, que era muito comum de passar a bucha nas mamas, ou então que a paciente que tem um mamilo invertido, ela não vai conseguir amamentar. A gente sabe que a maioria dessas informações não são reais e que a gente consegue passar por isso. Claro, muitas vezes elas vão precisar de auxílio. Então, uma paciente que não tem uma mama tão favorável, talvez ela tenha que receber mais frequentemente a presença das consultoras para ajudar na pega correta, né, do bebê, para o bebê conseguir abocanhar melhor essa mama. E o próprio corpo ele vai se moldando para facilitar o aleitamento. Mas eu acho que o principal é essa questão de mito, né? Seria o leite ser fraco e que a mama que tem um mamilo invertido, que essa paciente não vai conseguir amamentar. Doutora Lorena, em alguns casos a amamentação ela acaba não sendo possível. Como orientar essas mães para que elas não se sintam pressionadas, elas não se sintam culpadas? Essa questão é muito difícil, porque é um vínculo materno muito, muito grande quando você está amamentando um filho, né? E é como se você estivesse ali perdendo uma função que é só sua. Então, é como se você estivesse sendo substituído. Mas, basicamente, uma coisa que uma pessoa me falou recentemente é: você se lembra de quando sua mãe te amamentou? Ninguém se lembra, né? A gente é muito pequeno nessa fase. Então, assim, aquela pessoa, ela não deixa de ser sua mãe, ela não deixa de ter uma importância enorme na sua vida e nem sempre você vai conseguir superar esses desafios. É importante que você tente, que você entenda a importância do aleitamento, mas isso não te faz menos mãe. E tanto a amamentação quanto a maternidade, ela já é regada de muitas culpas, né? Então, se a gente conseguir diminuir esse peso, a gente sabe que muitas vezes a fórmula é necessária, né? Quando ela é utilizada de forma
indiscriminada, sem motivos claros, a gente realmente não apoia tanto. Mas muitas vezes ela vai ser a âncora que você precisa para conseguir amamentar seu filho, né? Se você não está conseguindo ter uma produção adequada, o bebê não está ganhando peso, né? Ou tem alguma doença que está impedindo que você possa amamentar, né? A gente tem alguns exemplos, alergia à proteína do leite de vaca mais grave, algumas doenças que são transmissíveis pelo leite materno. Então, talvez a fórmula ela seja uma âncora para que você vivencie sua maternidade de forma mais saudável, de forma menos culposa, mantendo sempre o vínculo mãe-filho. Como a gente bem disse, qualquer dúvida, procurar sempre um profissional como a doutora Lorena, que está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado. Um prazer recebê-la aqui no Jornal da Manhã Passos. Espero reencontrá-la mais vezes. Um prazer. Muito obrigada pelo convite.